E só um minutinho, pessoal, até eu conseguir colocar aqui. Colocar o título. Só um minutinho. Pronto, consegui fixar o comentário para o pessoal do Instagram. Então, mais uma vez, quero deixar aqui as boas-vindas para quem chegar pelo Instagram, boas-vindas para quem chegar pelo YouTube. O mês de março, um mês dedicado para as mulheres. Eu escolhi temas bem especiais e também relevantes, porém polêmicos, que a gente vai falar sobre esse universo feminino. E o tema de hoje, como eu acabei de falar, né? É amor e dor na relação com as mulheres da família. Escrevi um texto bem forte, bem pontuado aqui, vários trechos que a gente vai precisar olhar aqui. E por ser um tema muito forte, surgem bastante polêmicas, surge bastante... perguntas podem surgir, né? No finalzinho eu vou dar um tempo aí para o pessoal fazer perguntas. Então... nós aprendemos a ser mulher com as mulheres da nossa família, né? Esse é o tema. Então a gente passa por um turbilhão de emoções aí, amor e dor na relação com as mulheres da família. Antes de eu entrar e antes de eu começar a falar mais profundamente sobre esse tema, já estava esquecendo aqui, deixa eu só dar 2 pequenos avisos, tá? Agora já no dia 5, 6 e 7, que é agora no próximo final de semana, nós temos a jornada online da EFT, que é o curso de formação e imersão terapêutica. A jornada online é um curso onde você aprende de forma profissional a técnica e também se cura, também evolui, também caminha para esse universo de expansão de consciência e despertar, né? Então, estamos nas 48 horas últimas para inscrição. Daqui 48 horas encerra as inscrições. Nós daí não temos, a gente tem que providenciar certificados, tem que providenciar apostila. Então aí fica difícil incluir muito em cima da hora os nomes, né? Mesmo sendo online. Então, é um curso profissional para quem quiser saber. Esse curso tem certificado sim, tem apostilas com conteúdo. A gente vai passar por toda essa gama de olhar para as nossas emoções, nos conhecer melhor, até porque tudo começa dentro da gente, né? Não tem como olhar fora, não tem como nós nos colocarmos disponíveis para ajudar alguém ou para nos ajudar se nós não buscarmos conhecer melhor as nossas emoções, né? E então é uma jornada mesmo, porque eu acabei transformando esse curso, que antes era só um curso de formação, em uma jornada terapêutica para nos ajudar a ter esse despertar de consciência de uma forma mais abundante, né? Então ali durante os 3 dias é ao vivo, não vai ficar gravado, não é um curso que você acessa agora e já pode ir fazendo, não. É especificamente nesses dias, ao vivo comigo, né? Vamos ter sessões terapêuticas em grupo, sessões terapêuticas comigo, individuais, porém dentro do grupo, né? Vai ser pelo Zoom, então fica aqui o meu reforço para quem sentir no coração que quer passar por essa jornada. Eu falei esses dias, acho que foi até a semana passada num dos vídeos, que além de nós vivermos um processo terapêutico, passarmos por uma imersão dessas, por um grande e rico conhecimento desses, é muito válido. Isso aconteceu comigo, né? Eu já passava por algumas oportunidades terapêuticas de evoluir e de me curar, mas a grande virada de chave para mim foi quando eu passei por um processo como esse, um processo de formação e imersão em grupo. Então ali eu tive uma virada de chave que antes eu não tinha tido. Então fica aqui essa chamada contando um pouquinho da minha experiência, né?
E antes de também dar o segundo recado, se alguém puder me dizer se está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem quem está no Instagram? Boa noite, Jussi, Tânia, Vanessa. Boa noite a todos vocês aí que estão chegando pelo Instagram. O pessoal que tá, deixa eu só ver se o chat do YouTube tá ligado aqui. Agora liguei o chat. Pronto, deixa eu ver aqui. Isso. E daí, deixa eu ver aqui, vou deixar o do YouTube também ligado, porque às vezes eu não consigo ver o chat no YouTube. Estão me ouvindo bem pelo Instagram? Maravilha! Gratidão por confirmar aí para mim. Eu vou deixar aqui na tela do computador também aberto, e daí eu consigo ver quem às vezes me faz alguma pergunta pelo YouTube, quem está chegando pelo YouTube, tá? Gente, então o segundo aviso é que por ser o mês de março, um mês todo especial, que eu preparei conteúdos bem especiais para as mulheres, com bastante amorosidade, com bastante carinho, também eu quero lembrar que por ser esse mês tão especial que eu estou enfatizando, estimulando, ajudando a ter esse despertar através das mídias, com conteúdos, com vídeos, também vão ter valores diferenciados, especiais para as sessões individuais, as sessões terapêuticas individuais, tá? Esse era o segundo aviso. E daí antes que de repente alguém que está chegando agora, que me conhece faz pouco, que começou a acompanhar meu trabalho recentemente, que ainda não sabe quais são todos os canais que podem ter acesso comigo nas mídias ou sites ou cursos, onde que eu estou, no meu perfil do Instagram, tem um link no perfil, na bio, né? Ali vocês vão dar acesso vão ter acesso ao meu site. No meu site tem os cursos online de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de cura emocional, tá? Lá vocês vão ter acesso a essa gama de produtos que eu criei. Também ao meu livro da criança interior, que está sendo um alvoroço. Tem muitas pessoas que começam a ler o livro e são tocadas profundamente, porque eu conto trechos da minha vida pessoal, de alguns desafios que eu vivi, algumas trajetórias que eu percorri de superação bem especiais, que eu não conto em vídeo nenhum, que eu não conto em curso nenhum, que eu nunca trouxe esse assunto, até por ser algo bem pontual, bem profundo, né? Às vezes trazer assuntos de tamanha natureza e profundidade, às vezes num vídeo, conforme o dia que pega a gente um pouco mais sensibilizada, dá aquele baque, sabe? De estar contando aquilo e de repente tá se tocando dos próprios desafios que viveu. Então, para não fazer às vezes uma live onde eu vá ficar chorosa, onde eu vá ficar manhosa, um pouco sensível com algumas coisas que já aconteceram comigo e que foram superadas, nesse livro vocês vão encontrar. Então as pessoas estão sendo tocadas profundamente, inclusive se identificam com algumas coisas que eu conto, né? Então lá no meu site vocês têm acesso ao link que dá acesso à Amazon, que é um contrato que eu tenho de exclusividade com a Amazon. Lá tem o livro, tanto para adquirir ele na versão digital, quanto na versão de papel, tá? E acredito que esses eram os avisos, tá? Esses eram os avisos. Vamos começar com esse tema aí tão polêmico e tão profundo, que é amor e dor na relação com as mulheres da família. É polêmico e profundo, né? Então vamos em frente. Gente, nós aprendemos a ser mulher com as mulheres da nossa família, mais especificamente com a nossa mãe, né? E agora eu convido a todas as mulheres, porque essa é uma live especial para as mulheres, os homens são bem-vindos, inclusive para conhecer um pouco esse universo feminino dos relacionamentos, porque o homem que se interessa por conhecer melhor o universo feminino vai conseguir se relacionar melhor com as mulheres, afetivamente, filhas, irmãs, familiares, amigas, colegas de trabalho, né? Uma grande evolução. Então são bem-vindos também, mas o tema é específico para as mulheres. Então eu vou convidar vocês agora a refletir sobre algumas perguntinhas que eu coloquei aqui como tópicos para pensar, tá? O que a sua mãe,
o que a mãe de cada uma de vocês ensinou para vocês sobre o corpo, o feminino do corpo da mulher. O que ela ensinou sobre autoestima? O que ela ensinou sobre amor próprio? O que ela ensinou sobre saúde, merecimentos, relacionamentos, né? Então, a Louise Hay sempre dizia assim, né? Tem uma frase dela que ela fala, não sei se eu vou falar a frase idêntica, mas é por aí. Não tem como a sua mãe ter ensinado você a se amar se ela também não aprendeu, porque ela não foi ensinada a se amar. É mais ou menos assim a frase dela, né? Então, muitas mães, principalmente as mães de gerações mais antigas, passaram por muitas repressões, por muitas, inclusive, rejeições, às vezes, passaram por muitas cobranças e, às vezes, educações bem severas. E essas educações severas, essas percepções que a mulher acaba tendo de si mesmo e da vida, ela repercute depois, dali para frente, em como ela vai lidar com isso com as suas filhas. Porque, na grande maioria dos casos, o que as nossas mães, o que elas vão fazer? Elas vão repetir aquilo que elas aprenderam, né? Se alguém puder me confirmar lá no YouTube se está me ouvindo bem, a Silvânia, boa noite, seja bem-vinda, Silvânia. Só me confirma se está me ouvindo bem para eu poder ficar tranquila aqui, tá? Que eu tô com 2 fones diferentes e daí aqui no Instagram o pessoal já confirmou que tá ok. Tá conseguindo me ouvir bem? Quem tá lá no YouTube? Silvânia, Luzinete, boa noite. Tá me ouvindo bem, Luzinete? O áudio tá bom? Tá bom, né? Então tá ok. Tá lá no YouTube também tá ok. Então é dessa forma, sabe, que as nossas mães, elas repetem os padrões, provavelmente repetiram os padrões daquilo que aconteceu com elas, daquilo que foi ensinado para elas. Elas repetiram com a gente. E sempre eu falo, não cabe aqui nenhum tipo de julgamento, tá? Não é esse o ponto, de forma nenhuma. Elas fizeram aquilo que puderam dentro do nível de consciência delas. O que fica para a gente são as lições e agora a tomada de consciência do que pode ser diferente. Essa é a reflexão que eu quero trazer, tá? Porque vocês, mulheres sagradas, maravilhosas, com essa energia profunda, avassaladora que todas as mulheres têm, vocês têm consciência do poder, da energia, do feminino em vocês, em cada uma de vocês. Vocês têm consciência do poder dessa energia, da força dessa energia. Essa energia feminina que cada uma de nós traz naturalmente desde que nascemos é capaz de produzir vidas. Por aí vocês imaginam a força dessa energia. Então, quando nós aprendemos a reprimir alguma coisa em nós, reprimir a nossa feminilidade, reprimir a nossa força, nos encolhermos para caber no mundo dos outros, nos encolhermos para poder nos encaixar, né? Quando nós começamos a viver esse tipo de dinâmica, por conta daquilo que nós aprendemos, por conta daquilo que ensinaram para a gente em casa. Às vezes nós temos algumas referências que não são só das nossas mães, são inclusive de avós, né? Quem pôde conviver com alguma avó por mais tempo, até quase aí, no mínimo até uns 10 anos de idade, vai conseguir lembrar que às vezes essas avós tornam-se referências para a gente. Então, por isso que eu falo que é o feminino do nosso sistema familiar, que nem sempre é só a mãe. A mãe é em específico, a mãe é principalmente, né? Então, e nós aprendemos a ser mulher com esse lado, nosso sistema feminino, especificamente com a nossa mãe. Então, se a nossa mãe vem aí de uma educação, de uma experiência com muita repressão,
procurando se encolher para poder se encaixar, procurando enxergar que o nosso sagrado feminino, de repente, ele é um motivo de dor e sofrimento e não de força, é assim que nós vamos nos enxergar, tá? Aonde que eu quero chegar? Por que dor e amor na relação com as mulheres da nossa família? Porque o relacionamento com a nossa mãe, principalmente, é o que há de mais importante na vida de uma criança, desde que ela é gerada. Não é só desde que ela nasce, tá? É desde que é gerada, desde que houve uma intenção dessa criança. E é o primeiro relacionamento que nós temos e ficamos por muito tempo ali só convivendo com a mãe, até poder sair um pouco de perto da mãe, né? Então nós saímos ali de perto das nossas mães para começar a nos conectarmos com a gente mesma, nos conectarmos com a nossa energia, com a nossa força. Mas se nós trazemos dali algumas percepções, porque a criança ela não aprende só com aquilo que ela ouve, que foi ensinado verbalmente para ela. A criança é uma excelente observadora. Nós, enquanto crianças, aprendemos observando as atitudes. Então, se nós crescemos vendo as nossas mães se reprimir, falar muitas vezes que ser mulher é uma dor, é um sofrimento, que mulher é o sexo frágil, que mulher veio nesse mundo para sofrer, muitas vezes, tá, gente? Eu já vou contar uma historinha para vocês sobre isso, sobre dizer que a mulher veio no mundo para sofrer, né? Então, nós crescemos com uma grande dualidade dentro da gente. No mesmo tempo, nós precisamos dessa nutrição das nossas mães, nós precisamos desse alimento emocional das nossas mães, mas de repente a gente não vê força ali. Não vimos força no que foi ensinado, no que nós crescemos vendo, naquilo que nós crescemos observando. Não tem ali uma direção de que nos dê um caminho de que, opa, somos energia, somos força, somos poder, temos a grande e única só das mulheres capacidade de gerar uma vida. Então isso precisa ser olhado com outros olhos e não com intimidações ou olhando com, às vezes, até uma menos-valia, tá? E por que eu falo isso? Para quem é mais uma geração mais jovem, talvez até nem entenda muito, tá? Mas para quem já está mais perto da minha idade, da minha geração, vai começar a perceber que às vezes as mães falavam isso mesmo, ou de repente ouvia alguma tia falando, né? No meu caso, eu tinha bastante pessoas na família que falavam isso, que de repente ser mãe, ser mulher, né? Ser mulher era um problema. Coitadinha, nasceu mulher, né? Ali quando a gente está começando a despertar para a adolescência, para a pré-adolescência, que nosso corpinho começa a se formar, começa a mudar. Saímos da infância, então ali começamos a modelar o corpo até a chegada da menstruação, né? Quantas mães de repente olharam para isso nas suas filhas com tristeza, com pesar, com medo, inseguras? Porque a mesma insegurança que elas tinham na vida delas, a mesma falta às vezes de uma orientação e de um apoio, elas olhavam para a gente ali e não tinham isso para entregar. Então elas começam a repetir muitas vezes, olhando para as nossas vidas, ali prestes a ser mudada, sair de uma fase da infância para pré-adolescência, prestes a entrar no período de ciclos menstruais e vamos ser meninas, moças, estamos mudando. E de repente isso é olhado com fraqueza. E eu vou dizer para vocês aonde que isso vai repercutir. Eu já vou contar onde que isso vai ter um impacto negativo, tá? Dessa forma que é vista, tá? Muitas meninas, muitas mulheres começam a entrar então nesse universo feminino, saindo da infância e indo para pré-adolescência ou adolescência. Hoje as meninas com 12, 13 anos já estão menstruando, varia muito, tem algumas que dizem que vão até 14, então é por aí mais ou menos, tá? Então aí começam a sofrer realmente.
Sofrer porque cada mês é uma dor, cada mês que vem o ciclo é uma dor, vem cólicas, vem muito sangramento, a barriga, às vezes, toda a parte da barriga ali fica inchada, seios inchados, às vezes a pessoa fica muito sensível, a tal da TPM, né? E vocês já pararam para se perguntar o porquê que isso muitas vezes se intensifica tanto na vida das mulheres? Por que isso às vezes ganha um rumo quase como um carrinho que descarrilhou, sabe? Um carrinho desses de trilho, de trenzinho, né? Que descarrilhou, saiu do trilho. Então aí a mulher, a menina começa a crescer cada vez mais, se tornar mulher e ela mesma passa a repetir o que talvez a sua mãe dizia para ela: meu Deus, minha filha, ser mulher é um problema. Tá? É dor e sofrimento. Todo mês tem essa menstruação aí, todo mês tem essa cólica, todo mês tem esse problema, todo mês é um sofrimento. E aí essas meninas tornam-se mulheres e sofrem com esse ciclo e têm dores. E sofrem inclusive depois quando querem engravidar, muitas vezes, tá? Eu já atendi pessoas que tiveram dificuldades para engravidar e a gente foi olhar para a história de vida e emocionalmente está tudo conectado, gente. Não tem nada do nosso corpo que hoje causa uma dor física que não tenha passado pelas emoções, que não tenha passado pelas interpretações daquilo que nós aprendemos e vivemos como verdade. Nada, nenhuma dor chega para a gente sem antes ter passado pelas nossas emoções. Então, se nós aprendemos que ser mulher é um problema, que o ciclo menstrual é um sofrimento, que o nosso sagrado feminino, em vez de olharmos para ele com força e poder, porque temos uma energia única no mundo capaz de gerar uma vida, tem uma energia imensa aí, uma energia poderosa que poderia ser usada a nosso favor e de repente está sendo usado contra, né? Prejudicando a saúde, prejudicando muitas vezes a busca por ser mãe, né? Então ali muitas mulheres querem a gravidez, desejam, planejam e não conseguem, né? Não conseguem porque essa gravidez não chega. Por quê? Porque tem algo ali que está em desarmonia, o corpo, a parte física do corpo está com algum desajuste que não consegue gerar uma vida. Então, quando tem esse tipo, claro que tem que ir no médico, que tem que olhar a parte clínica, né? Mas como eu disse, nenhuma complicação que nós temos no nosso físico já não aconteceu nas nossas vidas que não tenha passado pelas emoções. Né? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo perceber a seriedade, a importância de tudo isso? O pessoal do Instagram aí tá conseguindo entender? É por aí, gente. É isso aí mesmo que acontece, tá? Então, nós começamos aí. Eu vou chegar numa fase que eu já vou contar um pouquinho da minha história. Já vou contar a minha história, tá? Então, por que amor e dor? Amor e dor porque daí a gente fica com esse misto dentro da gente quando a gente começa a despertar e tomar consciência de que tem algo errado. Talvez eu não tenha recebido as orientações necessárias, talvez eu não tenha visto, não tenha aprendido, não tenha sido ensinada a ver o poder feminino, o poder da mulher, o poder dessa força. Eu acabei distorcendo porque eu não percebia força nas mulheres da minha família, eu não tinha esses ensinamentos assim de que realmente eu poderia dar um olhar diferenciado para essa energia, para a minha saúde, para a minha vida, para as minhas direções, né? Então aí começa a ter uma certa dualidade, um certo conflito dentro da gente, a gente oscila entre, no mesmo tempo, querer e precisar e necessitar dessa nutrição, desse afeto, desse apoio, dessa interação da energia da nossa mãe, do feminino da nossa mãe. E aqui, gente, vale também, às vezes podem dizer assim, mas a minha mãe não está mais comigo, não tenho mais ela nesse mundo presente comigo, não tem problema, tá, gente?
a energia dela está em você, tá? A energia das nossas mães está dentro de cada uma de nós. Nós somos 50% a nossa mãe, 50% o nosso pai, tá? Então a energia, mesmo que ela não esteja mais, está na gente. A herança genética, emocional, biológica dela está na gente. Então a gente muitas vezes aí começa a olhar para a nossa história de vida e fica com essa dualidade, com esse conflito. Esse conflito de, no mesmo tempo, gostaria que tivesse sido diferente, mas não foi. Então, nós como seres humanos incompletos, seres humanos que erramos, que acertamos e que estamos em eterno aprendizado e que essa escola da vida, ela vai ser até para sempre, né? Até quando a gente estiver aqui, estamos acordadas, com os olhos abertos, estamos aprendendo alguma coisa, né? Então, nós começamos a julgar, criticar. Quem não? Quem não alguma vez não criticou, não julgou ou não ficou ali reivindicando? Ah, por que que foi assim? Poderia ter sido diferente. Eu olhava para minha mãe, eu olhava para as mulheres do meu sistema familiar e via ali fraqueza, não via força. Gente, eu atendo muitas pessoas que chegam para mim nas sessões e que falam isso, tá? Por isso que o que eu estou falando aqui não é nada, é baseado em casos reais, baseado um pouquinho na minha história, um pouquinho no que tem chegado para mim, de todas as pessoas que conversam comigo, tá? É assim mesmo. Desse jeito, gente. Então, nós começamos aí a entrar num emaranhado, porque nós nos prendemos a reivindicações, a julgamentos, a críticas, e daí nos emaranhamos, porque daí aquilo que a gente dá atenção, aquilo que a gente reclama, nós nos emaranhamos, nós acabamos dando atenção e foco e ficamos presas naqueles problemas. E de repente a gente não percebe que, opa, tô repetindo os padrões da minha mãe, tô repetindo a história dela. Em vez da gente se preocupar em fazer diferente, não melhor, tá? Diferente. A gente tá aí preocupada muitas vezes por longos anos das nossas vidas em criticar, julgar, reivindicar, né? Às vezes numa postura até um pouco arrogante. E quem não, por menor que seja, já não tenha feito isso? A maioria de nós já fez, eu já fiz, tá? Eu já fiz, já entrei nessa. E a gente aí então ficamos presas nesses emaranhados. Então, por que amor e dor? Porque é uma energia que precisa estar em equilíbrio em nós. É uma energia que temos dentro da gente uma cobrança, uma dualidade, necessitamos nos sentirmos apoiadas nessa energia do feminino do nosso sistema, mas muitas vezes olhamos para tudo que foi, para tudo que aconteceu e às vezes não gostamos do que enxergamos, do que vimos, das experiências que vivemos, nem quando criança, nem na infância, nem ali nessa passagem da infância para a adolescência, onde nós precisamos ali estar recebendo as orientações de que o nosso corpo está mudando, que logo vem o ciclo menstrual, de como que vai ser, né? Dependendo como isso foi conversado com a gente, como foi passado, ou se foi, às vezes nem é. Né? Às vezes passa reto. A gente aprende sozinha na escola com outras pessoas, né? Então aí a gente começa a se cobrar, poxa, poderia ter sido diferente. Então a gente vive essa dualidade dentro da gente, a cobrança, a vontade de criticar, a vontade de julgar, a dor daquilo que foi, muitas vezes, a dor daquilo que faltou, daquilo que não foi, daquilo que não teve, né? Se muitas vezes não teve, às vezes, o básico do básico ou quase nada de informação ou de apoio ou de como que eu posso dizer? Talvez referência, essa é a palavra, referência, porque elas acabam sendo as nossas referências, né? E como eu falei, ressalto e reforço, não estamos julgando mães nenhuma. Nós estamos contando constatações daquilo que foi e da forma como nós recebemos, como estamos vivendo com tudo isso.
Como que estamos lidando com tudo isso? Podemos fazer diferente? Né? A ideia aqui é só trazer uma chamada para uma mudança de consciência, porque sem nós termos consciência daquilo que foi, daquilo que poderia ter sido e daquilo que nós podemos, que está em nós, fazer diferente, a gente não se abre para a mudança. Se a gente não traz para a consciência, essa mudança não acontece. O primeiro passo para uma mudança de consciência é se abrir. E nós só nos abrimos quando trazemos para a consciência aquilo que foi. O que é trazer para a consciência? É um olhar de adulto para a história, para a experiência. É olhar para tudo, conectar as experiências do que aconteceu com os sentimentos, com o seu histórico de vida, com as suas dificuldades hoje, o que hoje você pode estar vivendo, as dificuldades que você está vivendo que tem a ver com as suas experiências da infância, as suas experiências lá atrás, né? Então é mais ou menos por aí, tá, gente? Já estamos aí em 30 minutos de live, logo logo já vamos ter um exercício da EFT para poder nos fortalecermos e equilibrar essa energia da mulher, né? Então, eu trazia aqui também, anotei tanta coisa aqui para não me perder e não ser repetitiva, né? Então, comigo foi assim, gente, contar para vocês. Não me cabe julgar, como eu disse, não me cabe dizer nem por que foi, coisas que não me cabem, não me pertencem, mas não foi muito falado comigo, tá? Não, a minha mãe era uma pessoa, né, porque ela tá viva, é uma pessoa muito recatada, muito retraída, muito reprimida com ela mesma, com o feminino dela. Então não foi falado nada disso para mim, nada. Então de repente uma vez, um certo dia, chego da escola, né? Eu estudava pela manhã, chegava da escola, almoçava, e agora eu não lembro se eu estava chegando da escola ou se eu já tinha almoçado e estava indo no mercado ou em algum lugar ali na redondeza, e de repente manchou minha roupa, eu fiquei apavorada. Não tinha nenhuma informação, não tinha nenhuma orientação, não sabia nada de nada. Então eu chego em casa e conto, né? Então vejo ali um rosto pálido, assustada, sem saber muito o que dizer e nem que postura adotar. Então só comprei ali o que precisava, absorvente, coloquei absorvente e como lidar com isso, né? Então no dia seguinte nós fomos visitar minha tia, essa que falava que ser mulher é um problema, que menstruação é um sofrimento, né? Era o jeito que ela aprendeu e o jeito que ela acatou, que ela entendeu e aceitou que era isso, assumiu que era isso, e realmente foi para ela um problema a vida toda. Cada mês era um transtorno, ela ficava de cama, ela às vezes ela até precisava de socorro porque ela tinha dores horríveis, ela tinha hemorragia, ela tinha tudo que podia acontecer de errado, era quase como uma doença, sabe? Então, eu conversando, ouvindo a minha mãe contar para ela, né? As duas conversando e eu escutei. Agora não vou lembrar quem disse para quem, só lembro que eu escutei. Coitadinha dela. O problema na vida dela começou. Coitadinha dela, eu tenho dó de ver o que vai ser daqui para frente. Então vocês conseguem imaginar a dimensão de a palavra tem poder, né? Ainda mais quando é a palavra das mulheres do nosso sistema, né? Ali eu tinha uma tia e a minha mãe falando sobre isso. E realmente foi isso que aconteceu, gente. Eu comecei a replicar o mesmo aspecto de saúde, de experiência, todo mês, quando vinha o meu ciclo, era parecido com o da minha tia. Dificilmente tinha um mês que eu não passava no mínimo um dia de cama, com cólicas horríveis, precisando analgésicos fortes, muitas vezes analgésicos não resolviam, precisava recorrer a
a pronto-socorro, ser socorrida, alguma coisa desse jeito. E assim foi por longos anos da minha vida. Claro que às vezes acontece de ter uma má formação, às vezes acontece de ter um problema, mas os médicos não encontravam nada em mim, tá? Foram feitos exames de imagem, exames de toda a natureza e não encontravam nada em mim. Então era uma interpretação, um medo assim daquilo era muito grande, o medo do que a minha vida seria, medo do futuro, medo de responsabilidades, medo de como eu seria como mulher, medo do meu feminino, medo dessa força, medo dessa energia, era uma sucessão de medos e de interpretações equivocadas, o que fazia o meu corpo entrar em choque. Em resumo, na maioria das vezes que eu consegui olhar para isso de uma forma mais profunda, eu encontrei essa conexão, Então eu tive assim longos anos da minha vida com sofrimentos no meu ciclo, da minha energia, entendendo que sim, porque foi ensinado assim, eu era menina, fui ensinada de que ser mulher era um problema, que o ciclo menstrual era um sofrimento, que era quase uma doença, e coitada de mim, E coitada de mim. E olha só como a palavra tem poder. Então, não me cabe julgar, como eu disse, não sei porquê, possivelmente elas foram ensinadas, E elas estavam repetindo algum padrão ali, sistêmico mesmo, da família. Então, fazer o quê? Eu precisei lidar com isso. E depois, ao longo da minha vida, muito tempo depois, quando eu comecei a trabalhar com o universo das terapias, com autoconhecimento, eu comecei a me deparar com situações muito semelhantes ao que eu vivi e ao que muitas pessoas que chegam para mim viveram. Então, a gente minimiza essa energia e muitas vezes dá um foco errado para ela. Ela pode ser ajustada, a gente pode mudar o foco dessa lente, pode ressignificar, inclusive, nesse sentido aí. Eu acredito que as mulheres podem ter mais saúde quando começam a olhar para a sua feminilidade, para o seu sagrado feminino, para tudo que existe nesse corpo abundante como força e não como problema. Acho que esse é o grande ensinamento, Então, como eu posso dizer, nós acabamos aprendendo a nos relacionar com o nosso corpo de maneira errada. É isso que acontece. Em resumo, é isso, tá, gente? Nós nos relacionamos com o nosso corpo, não só com o nosso corpo, com todo o universo feminino, tudo que está por trás desse universo feminino. Então, nós nos relacionamos a partir da ótica, a partir dos ensinamentos que nós temos com o feminino do nosso sistema, especificamente, principalmente com as nossas mães, com as mães. É isso mesmo, Então, fica aí, gente, esse ensinamento aí para vocês poderem ressignificar, para vocês poderem olhar com força, olhar com essa energia abundante que existe dentro de cada uma. Inclusive, iria mais longe falando, mas aí a gente vai demorar muito, a live já está em 40 minutos e nós precisamos aí fazer uma vivência, Então, vou deixar aqui uma pergunta em formato que não é para ser respondida agora, é para cada uma levar para casa, levar para o coração, melhor dizendo, e guardar, Guardar essa pergunta para os próximos dias, semanas, para o mês todo, mês da mulher, no mínimo para o mês todo. Mas a intenção é o que você vai fazer com essa pergunta, tá? E a pergunta que fica aqui é: como seria a minha vida se eu pudesse ser mais amiga de mim mesma? Tá? Fica essa perguntinha aí. Como seria a minha vida se eu pudesse ser mais amiga de mim mesma?
ser talvez a minha melhor amiga. Como seria a minha vida se eu pudesse ser essa fonte de apoio, tá? E daí aqui a gente faz uma conexãozinha que para nós sermos nossas melhores amigas, nós precisamos também acolher a criança em nós, tá? Fica essa chamada aí. Gente, eu vou abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer essa pergunta, né? Tem perguntas? Se não tiverem perguntas, nós vamos partir para um exercício, vamos fazer uma vivência aqui para nos fortalecer, para dar uma equilibrada na energia, para dar uma apaziguada nas emoções, para tentar ajustar a lente, o foco dessa lente aí, que a gente olha muitas vezes de uma maneira equivocada para nós mesmos, para nossa energia, para o nosso corpo, nos relacionamos conosco mesmas de uma forma fragilizada, de uma forma vulnerável, de uma forma em que nos enfraquece e que não nos fortalece. Mas por que fazemos isso? Fazemos isso porque criamos condicionamentos. Esses condicionamentos foi a partir do que aprendemos, do que nos foi ensinado lá atrás, desde a infância, né? Alguém tem perguntas? Acho que não. O pessoal do YouTube não tem. Olhando o chat ali, não. O pessoal do Instagram também não. Então, vamos lá fazer uma vivência. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Deixei até aqui para poder trazer um exercício bem forte aqui. Gente, quem já conhece a EFT, quem já acompanha meu trabalho, sabe que a EFT ela é um recurso, é uma técnica que faz parte da psicologia energética, que nos ajuda a dissolver, a eliminar, a neutralizar o peso das emoções pesadas, das emoções indesejáveis, das emoções negativas, daquilo que nos enfraquece, que nos coloca para baixo. Tá? Então ele tem o poder aí, a EFT tem o poder de dar uma equilibrada nos nossos ânimos, tá? Na nossa energia, nos nossos sentimentos. Então não tem como se eu vou explicar todo o passo a passo, né? Para quem já me acompanha, já conhece a EFT, é só me seguir. Para quem está fazendo pela primeira vez, eu só vou dizer para procurar sentar-se confortavelmente, respirar fundo, né? Procurar pensar agora em como você lida, como você se relaciona consigo mesma, com todo esse universo feminino, com a feminilidade, com o sagrado feminino, com a força dessa energia, como é ser mulher para você. O que você aprendeu com a sua mãe, o que você aprendeu com o sistema feminino, com o seu sistema, com as mulheres do seu sistema. Isso que você aprendeu te enfraquece ou te fortalece? O que você aprendeu com as mulheres do seu sistema hoje te ajuda ou de repente te confunde? Olhe para isso com amor, olhe para como você se relaciona com o seu corpo, para como você se relaciona com a sua saúde feminina, principalmente com a saúde feminina. Vamos olhar para isso? O que é a saúde feminina para você? O que é a saúde da mulher para você? Olhe para isso, cada uma olhe para isso. Coloque a mão no coração, coloque talvez a mão aqui no nosso abdômen, aqui onde está todo esse universo do sagrado feminino, nosso útero, todos esses aparelhos aí que são a reprodução da vida, né? Ali se reproduz uma vida. Então, olhem para isso com amor e pensem nas dificuldades. Qual foi a última dificuldade, qual foi a última fragilidade, talvez? Cada uma vai ter uma experiência, cada uma vai ter um contato, um relacionamento consigo mesma, com a sua saúde, com o seu universo feminino. E pegue aí um ponto sensível de cada uma.
um ponto sensível, seja a autoaceitação, seja como você interpretou esse universo até hoje, o que para vocês, para cada uma é uma dificuldade, tá? Olhem para isso, porque precisa trazer um sentimento à tona, para a gente poder trabalhar aquele sentimento, tá? Ficar em contato com ele, trazer ele para um momento presente, né? Pensar nele um pouquinho, para poder trabalhar, fazer a técnica, né? E agora eu vou pedir então para que respirem fundo, se sente confortavelmente e pense nesse desafio, nesse problema, nessa superação, nessa visão em como cada uma enxerga esse universo feminino e como cada uma lida quando tem problemas, tá? Olhe para isso. Respirando fundo então, eu vou pedir para começar a tocar aqui no ponto do karatê e falar a frase, tá? Eu falo a frase e vocês repetem. Mesmo que eu tenha me desconectado da força da energia feminina, e isso prejudicou a minha vida em algum aspecto, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Vou falar mais uma vez. Mesmo que eu tenha me desconectado da força da energia feminina, e isso pode ter atrapalhado um pouco a minha saúde, a minha vida. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu tenha me desconectado da força da energia feminina e isso tenha atrapalhado a minha saúde, a minha vida, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, soltem os braços, continue deixando a respiração correr solta, tá? E vamos começar a tocar nos pontos aqui. Como eu me desconectei da minha força? Como eu me desconectei da energia feminina? Eu acho que isso me fragilizou. De alguma forma, isso foi complicado na minha vida. Pode ser que eu não tenha visto a força dessa energia, porque eu não aprendi a ver com força. Foram tantas dores, inseguranças, medos, enfim, essa desconexão da força da minha energia me fragilizou. Então eu dei um foco, pode ser que eu tenha dado um foco negativo. Pode ser que eu tenha menosprezado a minha força, as minhas capacidades. Pode ser que eu tenha me afastado da minha real competência. Pode ser que eu tenha me afastado da minha luz.
Isso pode ter prejudicado o meu potencial como mulher, pode ter prejudicado a minha saúde. Mas eu acredito que posso mudar tudo isso. Sempre é tempo de mudar. Eu posso trazer essa energia para minha vida agora de uma forma diferente. Eu posso trazer essa energia com força, com tudo que ela tem. Eu posso tomar a vida que tem nessa energia. Tem muita vida nessa energia. Vida que eu não havia percebido. Que eu me afastei por muito tempo. Então agora eu me abro a essa possibilidade. A possibilidade de ajudar a equilibrar a minha energia, a equilibrar a minha saúde, a equilibrar a minha força. Eu me abro agora a possibilidade de assumir essa força, que possivelmente sempre existiu dentro de mim, mas que eu não aprendi a acessar. Eu tomo essa energia como fonte de vida. Eu tomo essa energia agora e me abasteço, trazendo paz, trazendo luz e trazendo harmonia para a minha vida física, emocional e espiritual. Respire fundo, soltem os braços, procure se observar. Muitas vezes no final do exercício vem lembranças, memórias ou só sensações. Às vezes vem uma sensação de relaxamento. Meu cabelo ficou todo descabelado, né? Às vezes vem uma sensação só de paz, de conforto, de serenidade. Para cada pessoa vem uma sensação diferente. E essa é a ideia, tá? Só que, claro, gente, é um exercício para fazer mais vezes, tá? Não é para fazer só agora, né? Depois que terminar o vídeo, vocês voltem lá, repetem, ou então, se não for o caso de fazer hoje, fazer outro dia, tá? Faz novamente. Os exercícios, eu espero que dê certo de ficar salvo aqui no Instagram, mas no YouTube eu sei que fica. Então, num dos dois canais vocês vão ter acesso para sempre que precisar fortalecer essa energia feminina. E quando eu falo em fortalecer a energia feminina, é também entrar em conexão com as ancestrais, com as nossas avós, com as nossas bisavós, com todas as mulheres que vieram antes e que tiveram muita força, viveram numa vida, um mundo mais complexo, com menos oportunidades, com menos possibilidades, mais difíceis a ter certos confortos como hoje nós temos. E a gente muitas vezes não aprendemos a olhar para essas mulheres com força. Olhar para essas mulheres e entender que a nossa força, a nossa energia vem delas. Só que a gente, na maioria das vezes, aprende a olhar ou desconsiderar, ou olhar com fraqueza, ou não dar importância. Simples assim, não dá importância. E agora chegou a hora de nós assumirmos essas forças todas das nossas ancestrais, das nossas avós,
mãe e todo o sistema feminino que existe na vida de cada uma de nós. Tá bom, gente? Tá bom, meninas? Alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu vou encerrando por aqui e vou deixando essa mensagem para vocês aí, né? E fica aquela perguntinha lá. Como seria a minha vida se eu pudesse ser muito mais amiga minha, melhor amiga, mais abundante, mais compreensiva, mais solidária, né? Mais amorosa, inclusive. Que a gente às vezes não paga imposto para sermos carrascas de nós mesmas, tá? Ok? Gente, gratidão imensa pela presença de cada uma, pela energia, pela troca, né? Apesar de nós estarmos aqui numa transmissão digital pela internet, mas a energia não tem distância, tá? Eu me conecto com a energia de vocês, ela viaja pelo tempo, não existe espaço físico. A energia, ela atravessa dimensões, né? É um universo bem diferente. A gente se conecta com a força de cada uma de vocês, com a energia de cada uma de vocês, independente de onde vocês estejam, tá? Então eu desejo para vocês aí muita paz, muita luz, muita abundância, tá? Só uma perguntinha ali, Luzinete, EFT faz o mesmo que agulha? A EFT ela foi criada sim a partir da acupuntura com agulhas, tá? Nós tocamos esses pontos que nós tocamos aqui, são meridianos de energia, pontos os mesmos que são usados na acupuntura com agulhas, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!